Introdução à Divina Vontade, lição 9. Conhecer e entender a vontade. Uma das dificuldades mais comuns ao falar da Divina Vontade é achar que se trata apenas de mais uma forma de santidade semelhante às outras que Deus já concedeu a tantos santos e à Igreja ao longo dos séculos, como se fosse apenas mais uma maneira de Deus comunicar suas graças, como sempre fez. Mas isso não é verdade. Não se trata de mais uma santidade. Aqui se desenha uma nova época em que deve se manifestar o verdadeiro homem, aquele criado à imagem e semelhança de Deus, em seu Filho Jesus Cristo, um bem que deve servir a toda a família humana. Trata-se de fazer o homem voltar ao seu princípio, devolver-lhe a mesma imagem que lhe foi dada no momento da criação, mas que Adão perdeu por causa da desobediência. Para conseguir isso, Jesus nos deixou uma oração em que Ele mesmo se coloca à frente de toda a família humana, para pedir ao Pai que se digne decretar o retorno desta santidade primordial. É nesta mesma oração que Ele nos revela do que se trata esta santidade. Vejamos. Pai nosso que estás nos céus. Ele não disse Pai meu, mas chamou de Pai de toda a família humana, para compreendê-lo com que vinha a seguir. Seja santificado o teu nome, venha a nós o teu reino, e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí está o ponto central. Chegar a fazer a vontade de Deus, aqui na terra enquanto vivemos, mas que se faça como se faz no céu. Essa era a finalidade da criação. E Jesus pedia ao Pai que se cumprisse. Surge então uma grande pergunta. Como se faz a vontade de Deus no céu? Quando falamos de fazer a vontade de Deus, geralmente pensamos em obedecer, em viver de acordo com os mandamentos. Será assim que se vive no céu? E se sim, como saber se em cada momento qual é a vontade de Deus para mim? Poderíamos fazer muitas conjunturas, mas é melhor ouvir o que Jesus revela a Luísa sobre isso. Filha minha, não se quer entender. Viver na minha vontade é reinar. Fazer a minha vontade é estar às minhas ordens. O primeiro é possuir. O segundo é receber minhas ordens e cumpri-las. Viver na minha vontade é tomar minha vontade própria como coisa própria e dispor dela. Fazer a minha vontade é tê-la em conta como vontade de Deus, mas não como coisa própria. Nem poder dispor dela como se quiser viver na minha vontade é viver com uma só vontade, que é a de Deus. Como essa vontade é toda santa, toda pura, toda paz, e como é uma só vontade que reina, não há contraste, tudo é paz. As paixões humanas tremem diante desta suprema vontade e gostariam de fugir dela. Não ousam se mover, nem se opor,
pois veem que diante desta santa vontade tremem céus e terras. Assim, o primeiro passo de quem vive na vontade divina, o que faz? Põe a ordem divina no fundo da alma, esvazia do humano, das tendências, das paixões, das inclinações e de outras coisas. Em contraste, fazer a minha vontade é viver com duas vontades. Quando dou ordens para seguir, a criatura sente o peso de sua própria vontade, que lhes traz contradições. E mesmo que siga fielmente as ordens da minha vontade, sente o peso da natureza rebelde, das paixões e inclinações. Quantos santos, mesmo chegando à perfeição mais alta, sentem essa sua vontade em guerra, oprimindo-os, e muitos são obrigados a gritar: quem me livrará deste corpo de morte? Isso é, desta minha vontade que quer dar morte ao bem que quero fazer. Não te admires se vês que não compreendem. Para entender, deveriam dispor-se ao maior dos sacrifícios, que é não dar vida nem mesmo nas coisas santas, a própria vontade. Só então sentiriam a posse da minha e tocariam com a mão o que significa viver na minha vontade. Tu se atenta e não te aborreças com as dificuldades que te colocam. Eu, pouco a pouco, abrirei caminho para que se compreenda o viver na minha vontade. 18 de setembro de 1924. Portanto, é muito diferente viver da vontade e apenas fazer a vontade. Em ambos os casos, é claro, aparece a necessidade de renunciar à nossa própria vontade. Mas o que é, afinal, a vontade? O que é a vontade? Raramente meditamos sobre a vontade de Deus. Geralmente a entendemos apenas como aquilo que Deus quer que façamos, e nós devemos cumpri-la fielmente, sem questionar, simplesmente obedecendo, se quisermos permanecer ao lado dele como filhos fiéis. Caso contrário, seremos considerados desobedientes. Esta visão vem da própria forma como Deus se relacionou com suas criaturas no início, com os patriarcas por meio de mandatos orais, depois, desde Moisés até a vinda de Jesus, pela lei. Toda a justificação do homem baseava-se na fidelidade ao cumprimento desta lei. Após Jesus, aos mandamentos se somaram tudo o que está nos evangelhos, e pouco a pouco foram se esclarecendo as virtudes, os dons do Espírito Santo e a lei da Igreja, que foi dando forma à instituição. Até hoje, esta tem sido a interpretação geral. Muitas pessoas se esforçam demais tentando descobrir qual é a vontade de Deus para elas, para poder cumpri-la. Mas é uma terrível equivocação. A vontade de Deus não é apenas um desejo, uma ordem, é algo muito mais profundo do que um simples atributo da inteligência divina, da capacidade que ele tem de escolher e seguir o que escolhe, ou pior ainda, da capacidade de querer algo e expressá-lo para que o homem o siga. Do latim voluntas, derivado de vedi,
querer. Vejamos como Jesus define a vontade nos escritos de Luísa. A vontade no homem é o que mais o assemelha ao seu Criador. Na vontade humana, pus parte da minha imensidão e da minha potência, e dando-lhe o lugar de honra, constituía rainha de todo o homem e depositária de toda a sua ação. Assim como as criaturas têm caixas para guardar e conservar suas coisas, assim a alma tem sua vontade para guardar e conservar tudo o que pensa, diz e faz. Nem sequer um pensamento se perde. O que não pode fazer com os olhos, com a boca, com as obras, pode fazê-lo com a vontade. Num instante pode querer 1000 bens ou 1000 males. A vontade faz voar o pensamento ao céu, às partes mais distintas e até aos abismos. Pode-se impedir a criatura de agir, de ver, de falar, de caminhar, etc. Mas tudo isso ela pode fazer na vontade. Tudo o que faz e que forma um ato e o deixa depositado na própria vontade, é como a vontade pode se estender. Quantos bens ou males não pode conter? E mais adiante, filha minha, a minha vontade contém todo o meu ser. Quem a possui em si, possui a mim, mais do que se tivesse a minha contínua presença, porque a minha vontade penetra em toda parte, nas fibras mais íntimas, contra os batimentos, os pensamentos, faz-se vida da parte mais bela da criatura, isso é, do seu interior, de onde brotam, como de uma fonte, as obras externas, tornando-a inseparável de mim, enquanto que a minha presença, se não encontra a minha vontade na alma, não pode ser vida de todo o seu interior, e ela fica como dividida de mim. Quantas almas, depois de terem gozado de meus favores e da minha presença, não tendo nelas a plenitude da minha vontade, da minha luz, da minha santidade, voltaram ao pecado, participaram dos prazeres, separaram-se de mim, porque não estavam nelas aquela vontade divina que torna a alma intocável por qualquer culpa, ainda que mínima. Por isso, as obras mais puras, mais santas, mais grandes, são formadas naquele que possui toda a plenitude da minha vontade. Olha, também na criatura a supremacia é da sua vontade. Assim, se ela está, a criatura tem vida. Se ela não está, parece uma árvore que, mesmo tendo tronco, ramos e folhas, está sem fruto. A vontade na criatura não é pensamento, mas dá vida à atitude da mente. Não é olho, mas dá vida ao olhar. Porque se há vontade, o olho quer ver, quer conhecer as coisas. Do contrário, é como se o olho não tivesse vida. Não é palavra, mas dá vida a cada palavra. Não é mão, mas dá vida à ação. Não é passo, mas dá vida ao passo. Não é amor, desejo, afeto, mas dá vida ao amor, ao desejo, ao afeto. Mas não é tudo. Enquanto é vida de todos os atos humanos, ao reduzi-los, a criatura fica despojada de seus próprios atos, como a árvore carregada de frutos, fica despojada pelas mãos de quem os colhe. Já na vontade, os atos ficam selados, os olhares, os pensamentos
formados as palavras ditas, as ações feitas. Assim, a mão agiu, mas sua ação não fica nas mãos, vai para além. Quem sabe aonde, mas na vontade fica. Por isso tudo fica escrito, formado, selado na vontade humana. E se isso acontece na vontade humana, só porque pus nela o germe, à semelhança da minha, imagina como será a minha em mim mesmo. E como será se a criatura se deixar possuir pela minha vontade. 9 de outubro de 1921. Portanto, a vontade não é apenas um atributo, mas um recipiente onde estão guardados todos os nossos atos. No caso da divina vontade, nela estão todos os atos da divindade. A vontade como vida divina. O que é a vida? A vida é o conjunto de atos que fazemos todos unidos, sem que se tenha perdido nenhum só. O primeiro serve de base ao seguinte, e assim sucessivamente. Assim, na nossa vontade, estão todos os nossos atos, da infância, da adolescência, da maturidade, etc. Se nos tirassem um só desses atos, desapareceríamos, porque faltaria o sustentáculo para todos os atos seguintes. Por isso, não é como temos pensado até agora, que os atos passados já se perderam, já passaram, não é verdade. Da mesma forma, a vontade divina não perdeu nada do que fez. Tudo o que executou está presente nela. E como é um só ato, e não múltiplos como em nós, podemos dizer que a divina vontade é quase a mesma vida divina. Não apenas um atributo dela, mas a própria vida. Nós somos compostos de potência e ato. A potência é a capacidade de realizar uma ação que não estamos fazendo agora. O ato é o que estamos fazendo. Por isso, nossa vontade também tem a capacidade de passar de uma ação a outra. Precisamos deixar de fazer uma ação, passá-la de ato a potência, para começar outra que estava em potência. Por isso, por exemplo, se estou sentado, o ato em ação é estar sentado, mas caminhar está em potência. Quando a vontade decide, posso estar sentado para a potência e caminhar para ato. A vontade divina não tem esta dualidade, porque é uma vontade perfeita. Não tem potência, tudo está em ato. Ter potência equivale a não ser um ser completo, mas está a caminho de chegar à perfeição, pois ainda falta o ato seguinte. Lembremos que o nome Deus dá a Moisés, o nome que Deus dá a Moisés é Eu sou. Isso é, sou o ser completo, que nada lhes falta para se completar. Algo que nós não podemos dizer, pois sempre nos falta algo, até o dia em que, morrendo, passamos a eternidade, onde já não há tempo, nem, portanto, mais atos. É por isso que Deus quer que vivamos na sua vontade, que nossa vontade imperfeita faça um ato em que corra a vontade divina, dando-lhe a oportunidade
de que sua vontade se ponha novamente em ato e repita toda a sua vida. Por isso, Jesus diz sempre que cada ato feito na sua vontade é uma vida divina que a criatura adquire, pois, embora o movimento deste ato tenha saído da criatura, o ato é o único de Deus. E por direito e justiça deve ser dado em propriedade a esta criatura. Parece estranho? Ouçamos Jesus. Filha minha, bendita, a minha vontade é o motor que com constância férrea assalta a criatura, por todos os lados, dentro e fora, para tê-la consigo e formar o grande prodígio de formar a sua vida divina na criatura. Pode-se dizer que a criatura, para formar e repetir a sua vida nela, e a qualquer custo quer realizar seu intento. Assim, podemos dizer que a vontade divina é quase a nossa vida divina. Jesus explica ainda, assim como a vida humana tem sua vida, seus membros distintos, suas qualidades, assim o nosso Ser Supremo tem suas qualidades puríssimas, não materiais, porque em nós não existe matéria que forme a nossa vida, unidas juntas. Santidade, potência, amor, luz, bondade, sabedoria, onisciência, de tudo, imensidão, etc. Forma a nossa vida divina. Mas quem constitui o movimento? Quem regula? Quem desenvolve com um movimento incessante e eterno todas as nossas qualidades divinas? A nossa vontade. Ela é o motor, a dirigente, que dá a cada uma das nossas qualidades a vida operante. Assim, sem a nossa vontade, a nossa potência estaria sem exercício, o nosso amor sem amar, e assim por diante. Vê, então, como o tudo está na vontade, e por isso, ao dá-la a criatura, damos tudo. 17 de setembro de 1933. Os 4 modos de agir da vontade de Deus. Agora temos uma leve ideia de que a vontade de Deus é algo muito mais profundo do que um simples desejo ou ordem de Deus para que façamos algo. Mesmo assim, devemos reconhecer que a vontade de Deus age de 4 maneiras diferentes, conforme as disposições da criatura. Vontade permissiva é aquela que permite tudo, inclusive o mal. Deus permite que a criatura escolha, mesmo que escolha mal. Vontade querida ou beneplácida. Deus manifesta o que quer, mas deixa a decisão da criatura fazê-lo ou não. Se a criatura não a cumpre, não leva a culpa, porque não foi dada como obrigação. Vontade ordenada ou mandamento. Deus não só quer, mas ordena e dá graças duplicadas para que se cumpra. Para todo cristão, não cumprir isso significa não ser sequer cristão e acarenta culpa. Vontade obrante ou fiat divino é o modo mais alto. A própria vontade de Deus desce no ato da criatura e age como se o ato da criatura fosse ato dele. Por isso, como ato dele, coloca nela a sua vida, sua santidade, sua virtude operante. Para chegar a este último modo, a alma precisa estar habituada à vontade querida e à vontade ordenada,
Estas duas preparam o vazio no ato humano para receber o ato obrante do Fiat divino. Esta é a vontade de Deus que devemos buscar com ardor, não apenas cumpri-la. Fiat.